A esporotricose é uma micose subcutânea benigna que apresenta diferentes manifestações clínicas, com lesões geralmente que ficam restritas à pele, ao tecido subcutâneo ou então a vasos linfáticos adjacentes. Ela pode afetar tanto humanos quanto outros mamíferos. No entanto, em pacientes que são imunocomprometidos, a doença ela pode ser uma infecção crônica sistêmica ou mesmo disseminada com alto risco de vida para o paciente. E nesse vídeo nós vamos conhecer justamente mais características dos sinais clínicos dessa doença em humanos e em animais, principalmente no caso dos felinos. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. A esporotricose ela é adquirida através da inoculação traumática com um material vegetal, seja de farpas de madeira, um espinho de roseira, que estava nesse material presente o fungo, os micélios do fungo, esse fungo ele vive nessas matérias orgânicas porque ele decompõe a matéria orgânica desses vegetais. Por isso que esse tipo de fungo é chamado de sapronose ou saprófito. Porém, além dessa forma de transmissão do fungo, que depende dele estar presente no ambiente, estar presente no solo, principalmente onde tem muita matéria orgânica, ele também é transmitido por via zoonótica, ou seja, pela transmissão de contato com animais, principalmente animais domésticos, especialmente os gatos, que eles eles se infectam no ambiente ou por contato com outro animal, e quando eles arranham o outro animal, ou uma pessoa, ou mordem, ou lambem, eles transferem a levedura que está presente naquela lesão para o outro. E aí, gente, lembrando que nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais dos sinais clínicos da doença, quais são essas características dela, que é bastante coisa. Então, para poder nós conhecermos primeiro sobre os sinais de como identificar o que é essa doença, depois nós passarmos um pouco mais para entender como é as características epidemiológicas de disseminação dessa doença no Brasil e no resto do mundo, a história dessa doença e outros aspectos a mais, a gente vai conferir isso nos nossos próximos vídeos, no qual nós vamos falar também sobre tratamento, vamos falar sobre o possível desenvolvimento da vacina. Então não deixe de se inscrever aqui no canal, porque esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos abordando o tema da esporotricose. Então, entrando aqui nos sinais clínicos em nós humanos. Em humanos, quando nós somos infectados pelo fungo, que o fungo ele é causado pelo grupo do que é chamado Sporotrix, do gênero Sporotrix. Aqui no Brasil, principalmente Sporotrix brasiliense. O que é mais comum é que apresente-se lesões na pele, onde foi arranhado ou onde foi perfurado pela farpa de madeira ou pelo espinho, ou então onde o animal mordeu ou arranhou. Nesse local da lesão, nesse local dessa lesão vai começar uma ferida, que pode ser uma pápula, um nódulo, uma úlcera que vai começar aqui. Porém, ela vai seguindo as regiões dos vasos linfáticos, como aparece nessa outra foto. E é isso que forma esse chamado cordão de rosário, que segue os vasos linfáticos. Então, essas lesões, elas geralmente aparecem no local do trauma alguns dias, ou às vezes até meses depois que a pessoa foi exposta. Por isso é sempre importante prestar atenção se você se espetou em uma farpa de madeira, ou de um espinho, ou se você foi mordido ou arranhado por um animal, para verificar se aquele local não vai desenvolver uma lesão que não cicatriza naturalmente, ou uma lesão que mesmo você tomando antibióticos não melhora. Essas lesões cutâneas, elas podem se espalhar rapidamente, pode demorar alguns meses, mas ela pode ser rápido. E ela vai viajar pelos vasos linfáticos e ele vai causar esses nódulos linfáticos ou abscessos bem marcados. Essas lesões linfocutâneas são observadas em 95% dos casos de esporotricose, enquanto que as formas disseminadas, que são formas que podem afetar o corpo inteiro, ocorrem em menos de 10% dos casos. Porque quando a gente fala dos vasos linfáticos, ela vai ficar limitada aonde tem os cordões linfáticos. Mas a disseminada ela vai se espalhar sem ser desse padrão. Embora a esporotricose tenha um bom prognóstico, há um aumento de formas clínicas e também formas disseminadas, atípicas,
que requerem longos períodos de hospitalização e de tratamento, o que tem sobrecarregado financeiramente o sistema de saúde. Essa zoonose, a esporotricose, ela tem sido predominante em pacientes do sexo feminino, provavelmente devido ao alto número de pessoas do sexo feminino que trabalham como donas de casa ou que trabalham na limpeza e que estão em contato mais próximo e direto com os animais da casa. Além disso, um estudo anterior mostrou que as fezes de animais doentes também podem contaminar o solo com propágulos dos fungos e pode contribuir para a disseminação e persistência do fungo do ambiente. Mas isso não é para você ficar morrendo de medo das fezes do animal. Que fique bem claro, você fazendo a higienização adequada do ambiente, com cloro, com água sanitária, com álcool, você consegue fazer a limpeza do ambiente. Ele não é um fungo extremamente resistente, não. E sobre a questão da resposta imune ao fungo. A resposta imune do hospedeiro humano ao fungo Sporotrix, ela é uma resposta imune mediada por células T e uma resposta imune humoral, que produz anticorpos contra a parede do fungo. A disseminação da doença está relacionada a deficiências na imunidade celular, como no caso de pacientes que são infectados com o vírus da imunodeficiência humana, que são alcoólatras ou que têm o uso crônico de drogas ilícitas ou o uso de uma medicação imunossupressora. Nesses tipos de pessoas, os pulmões podem ser infectados pela inalação de propágulos fúngicos ou pela disseminação do fungo no sangue, a disseminação hematogênica. Quando eu estou falando propágulo, as pessoas pensam comumente na questão do esporo. Porém, esporo é um nome que a gente pode estar usando aqui no vídeo, né? É um nome popular. Mas no caso do Sporotrix, eles não produzem esporos porque eles não fazem reprodução sexuada. Por isso que o mais adequado seria falar, né, a questão dos propágulos, que são como se fossem os esporos, mas na forma assexuada, que são liberados no ar. Seja pelo espirro de um animal, quando tem uma grande concentração de fungos no ambiente, principalmente em corpos de animais que estão ao ar no ambiente, a pessoa entra, ela pode inalar esses propágulos que saem do corpo e respirar, e aí vai parar lá no pulmão. Por quê? Quando a gente estava falando anteriormente dos sintomas da esporotricose, que ela fica limitada a uma ferida, é porque a reação imune consegue controlar e assim o fungo não vai continuar se espalhando, a menos que a pessoa tenha essa limitação no seu sistema imune. Quando a pessoa é afetada na região dos pulmões pelo fungo do Sporotrix, os sinais e sintomas podem incluir tosse, uma dispneia, né, uma dificuldade ou um desconforto ao respirar, uma eptise, que é a tosse com sangue, entre outros sintomas. E as imagens radiológicas, seja a radiografia de tórax ou a tomografia computadorizada, mostram os lobos superiores com aspectos cavitários, como a infiltração retículo-nodular ou uma fibrose ou mesmo tumores. Mas ressaltando que essa forma pulmonar da esporotricose é uma forma rara de acontecer. Ao todo, as diferentes formas clínicas da esporotricose contribuem para diagnósticos errôneos em áreas endêmicas devido à falta de conhecimento dos médicos, porque comumente as pessoas vão achar que a esporotricose é somente essa forma clássica que segue os cordões ou essa lesão que não cicatriza. Os médicos não pensar na possibilidade dela estar afetando o pulmão, dela estar disseminada, ou até mesmo na forma ocular. Além disso, lesões adquiridas de forma traumática através de arranhões ou mordidas de gatos, ou por meios não traumáticos, como tosse ou espirros de gatos, além do contato direto com secreções da pele dos animais, caracterizam a zoonose, a esporotricose zoonótica. E no caso reforçando que a esporotricose é a única micose, a única doença fúngica que ela é transmitida, que a infecção é causada na fase levedoriforme. Porque lembra que nós já falamos aqui nesse canal, que nós temos uma série de vídeos falando sobre os fungos, nós não destacamos isso aqui ainda, mas o Sporotrix, ele é um fungo que é chamado de dimórfico. Quando esse fungo está no ambiente, ele tem uma forma de micélio, uma forma micelial, que é mais parecida com um mofo, e essa forma que vai decompor o ambiente, né, que vai decompor a matéria orgânica do ambiente. Quando ele entra no corpo dos animais, ele passa para outra forma, que é a forma de levedura, que ele se torna células individuais redondas, pequenininhas.
E aí essa forma em nós humanos é a forma que nos infecta. Só que não tem outro tipo de fungo dimórfico que consegue mudar da forma do ambiente, da forma micelial para a forma leveduriforme, que já infecta na forma leveduriforme. Porque as outras espécies de fungos, primeiro eles passam da de micélio para depois passar para a de levedura. Uma das complicações referentes à esporotricose, no caso de nós humanos, é o processo inflamatório que acontece das vias lacrimais, que é conhecido como dacriocistite. Esse processo ele pode evoluir com complicações como fístulas, ulcerações da córnea, uma eritite nodular, entre outros, onde em casos raros pode até mesmo levar à cegueira total. Esse tipo de coisa é menos comum que as pessoas pensem que poderia ser por causa da esporotricose. Por isso que é muito importante que toda vez que se você tem um animal de estimação que está positivo para a esporotricose, que você avise o médico que está tratando de você, porque assim ele vai poder tomar a providência de poder suspeitar, porque se uma pessoa chega no médico com essa dacriocistite, a esporotricose não é a única causa para isso, pode ter muitas outras. Então, se ele tem um animal positivo para a esporotricose que ele está cuidando, ele, quando você for consultar, a pessoa que for consultar, tem que dizer para o médico que ela está em contato com um animal positivo para a esporotricose, para ele poder pensar nessa possibilidade. Outra complicação de pacientes diagnosticados com esporotricose é a síndrome de Switch, que é um processo onde ocorre uma dermatose neutrofílica febril aguda e geralmente é associada a quadros neoplásicos, de desenvolvimentos tumorais, inflamatórios e infecciosos que acontecem de forma disseminada. E aí, para nós entendermos um pouco como é que acontece no corpo da pessoa quando a infecção se instala, nós vamos entender um pouco da resposta imune. Quando se instala a infecção, quando o fungo chegou no corpo do indivíduo, seja na sua forma de levedura, provavelmente vai vir na forma de levedura no aspecto zoonótico ou direto do ambiente, as células fagocitárias da pessoa vai começar a produzir uma espécie reativa de oxigênio, o Eros, ou então o ânion superóxido de oxigênio, ou então o peróxido de hidrogênio, ou então um radical de hidroxila, em resposta à presença desse fungo lá, as quais esses que a gente citou aqui são tóxicas para o fungo, que pode causar danos ao DNA do fungo e eventualmente a morte do fungo. Isso é a resposta que o nosso sistema imune dá para fungo. Está estabelecido que o estresse oxidativo que acontece desempenha um papel importante nessas infecções por fungos. Em um modelo sistêmico da esporotricose em ratos, verificou-se que as atividades da peroxidação lipídica, a catalase e o superóxido dismutase aumentam muito nos animais que são infectados quando comparados com ratos saudáveis, porque normalmente esses animais não produzem essa peroxidação lipídica, catalase e superóxido dismutase naquela grande concentração. É produzido isso quando tem o fungo ali. Esses resultados sugerem fortemente que a intensa resposta inflamatória na esporotricose ela pode ser devida a um desequilíbrio redox que acontece no corpo do animal, causando grandes quantidades de espécies reativas de oxigênio no tecido que aumentam o dano tecidual, como visto em ratos infectados que desenvolvem essas lesões granulomatosas nos locais da inoculação do fungo. Aqui nesse ratinho a gente vê ao longo do rabinho dele várias feridas, porque a lesão da esporotricose, que nós vamos falar daqui a pouco, ela pode ser muito extensa, principalmente no caso de gatos, que a lesão é muito grave. Mas no caso humano, ela causa lesões que podem ser lesões bastante dolorosas e profundas, mas não é tão grave assim quanto em outros animais. E aí nós já entrando aqui no caso de como é que as características da esporotricose nos felinos, nos gatos. Reforçando sempre que a importância dos gatos na transmissão da esporotricose não é culpa do gato propriamente dito, né? O gato é apenas uma vítima também nessa história, assim como nós. E o próprio fungo também, né? Porque o fungo está lá na natureza, a gente que está lá mexendo nos locais, então ele faz parte naturalmente do ambiente. Não tem como você tirar o fungo do ambiente, ele existe naturalmente. São 54 espécies de fungo do gênero Sporotrix, nem todas causam doenças,
mas ele existe lá naturalmente e por um acaso nós entramos em contato com aquele fungo e ele desenvolve a doença na gente. A esporotricose em gatos ela pode se assemelhar de várias maneiras à infecção humana que nós estamos descrevendo até agora. Uma vez que o fungo entra no animal, seja por causa do hábito que ele tem de arranhar as madeiras, que ele precisa afiar as garras, seja o hábito dele de cavar para poder enterrar as fezes e urina, porque ele é um predador intermediário e precisa cobrir os seus rastros, né? Então ele vai fazer esse hábito e o fungo está no solo, está na casca de árvore, ou porque você não deixa o seu gatinho dentro de casa direitinho e que dentro da sua casa ele vai ficar protegido de outros animais, né? Se você, aquele gato, tem acesso à rua e ele não é castrado, ele vai brigar com os outros animais, vai brigar por território, por outro animal, e aí ele vai ser infectado pelo fungo que aquele outro animal pode estar doente e passa para ele num arranhão, numa mordida, uma lambida. Naquele local que o fungo entrou no gato, eles vão desenvolver uma lesão local primária. Depois ele vai desenvolver uma lesão secundária nos gânglios linfáticos, assim como no caso da esporotricose humana, que essa lesão ela pode se espalhar pelos vasos linfáticos do animal ou ficar restrita num local da lesão. Destacando que os gatos, os principais locais onde vai aparecer os principais sinais da lesão, envolvem principalmente a região do focinho, da região das orelhas, a região atrás da nuca, a região das patas e da base da cauda. São esses os principais primeiros locais onde vai aparecer essa lesão, que não melhora, que não cicatriza. Porque são os principais locais onde o animal vai ter acesso primeiro numa briga. E é principalmente nas horas de brigas que os animais vão transmitir o esporotrix. Pelo que se sabe na literatura, as outras espécies de esporotrix, elas têm transmissão saprófita, que é essa transmissão direta do ambiente. Então, ou o gato pega o fungo direto do ambiente, ou então a pessoa pega o fungo direto do ambiente. Porém, as evidências atualmente sugerem que no caso do esporotrix brasiliense, o que é descrito na literatura é que esse fungo ele é quase que exclusivamente transmitido através do contato gato com gato, ou gato com humano. As manifestações clínicas mais comuns nos casos dos gatos incluem múltiplas lesões cutâneas, que normalmente elas são ulceradas, associadas ao aumento dos linfonodos, né? Fica aquele carocinho no gato, e também a presença de sinais respiratórios. Então o animal ele começa a ter uma lesão, como costuma ser principalmente iniciar na região da face, na região, né, das orelhas aqui, e outras porções, como a gente já falou, né? Então essa lesão ela vai começar nessa porção e ela pode passar para as áreas de linfáticos, causar esse linfonodo inchado, duro, esse carocinho. E aí essa lesão ela vai começar a piorar e aumentar, e essa lesão não melhora sozinha. Vale destacar que as lesões, no caso da esporotricose, podem ser muito graves nos casos dos gatos, podendo causar extensas lesões no plano nasal, o nariz do gatinho fica totalmente destruído, a boca, o céu da boca pode ser totalmente lesionado, podendo ficar aberto, a face toda do gato ser destruída, as regiões assim, profundas de lesões, as lesões em outros locais, principalmente das patas, podem chegar até na região do osso. Então é uma lesão da esporotricose bastante grave. Falo isso porque eu atuo na vigilância de saúde, atuo junto à questão da vigilância da esporotricose aqui no nosso município de Ouro Preto, e a gente vê muitos gatinhos em situações assim muito tristes por causa da esporotricose, e é uma doença que tem crescido muito, e é o que a gente vai falar no nosso próximo vídeo aqui dessa série, da expansão da doença no Brasil. O período de incubação do fungo nos gatos é semelhante ao descrito para as infecções humanas, com o início tipicamente ocorrendo dentro de 3 a 30 dias após a exposição inicial ao fungo, embora possa se estender por meses. As lesões da esporotricose felina, elas apresentam essas características ulcerativas e elas estão localizadas, como já descrevemos, na região da cabeça, tórax e extremidades. E essas lesões elas podem ser isoladas ou elas podem ser múltiplas lesões no animal.
Geralmente, essas lesões são acompanhadas com o acometimento cutâneo e subcutâneo dessa região nasal do animal, comprometendo o volume nasal. E isso é chamado de nariz de palhaço. Então, às vezes, a esporotricose não necessariamente causa uma lesão externa aberta. É mais comum da gente ver os gatinhos com essa lesão aberta totalmente, purulenta e às vezes sanguinolenta. Porém, no caso, às vezes pode ser como desse gatinho que é só um nariz de palhaço, que ele fica inchado e grande. E nesses momentos vale destacar que tem que ficar atento à questão que como a esporo ela pode afetar todo o plano nasal do animal, o animal não respira direito. E ele pode estar com dificuldade para respirar ou espirrando. E aí ele pode estar liberando os propágulos do fungo no ambiente. Essas lesões elas geralmente vão se manifestar, assim como no tutor do animal, seguindo o trajeto linfático e os nódulos maiores. E não vai cicatrizar essas lesões. Em alguns casos, as lesões podem se tornar necróticas, expondo os tecidos subjacentes e causando deformidades e um odor pútrido no animal, que muitas das vezes pode dar origem também à miíase e até mesmo à morte do animal quando ele não é tratado. O envolvimento sistêmico e os sinais respiratórios são frequentes e estão intimamente ligados à imunidade do animal e à existência ou não de uma comorbidade no animal, assim como no caso humano, como no caso do animal estar com a FIV, o vírus da imunodeficiência felina, ou no caso da FeLV, o vírus da leucemia felina. E essas formas podem levar a uma forma disseminada da doença que prejudica muito no prognóstico da doença, da melhora do tratamento daquele animal. Além disso, essas lesões, esses tecidos exudados, assim como as fezes do animal e as garras do animal, são ricas nos propágulos fúngicos e contribuem, os propágulos ricos em leveduras, e contribuem eficientemente para a transmissão da infecção, mesmo se não houver uma lesão cutânea aberta. Então, somente com o espirro ou com a questão das garras, dependendo de como é que estiver, pode sim ser transmitido. Então, é por isso que é importante ficar atento quando você vai lidar com um animal ferido. Reforçando, nós vamos falar depois sobre o tratamento da esporotricose, que a esporotricose tem tratamento e tem cura. Mas, como você vai lidar com o animal, você tem que ter cuidado para você não ser arranhado, você não ser mordido, você não estar respirando os espirros do animal. Por isso, quando você vai tratar, você tem que estar de luva, com uma camiseta de manga longa, uma calça, e também de máscaras, e deixar o animal isolado para ele não transmitir a doença para outros animais da casa ou para outras pessoas. Então, mantê-lo isolado para que ele possa ficar tranquilo durante o tratamento e que ele não possa transmitir a doença e que você também não se infecte durante o tratamento. E aí, destacando um pouquinho da esporotricose nos cães. Embora a esporotricose canina tenha sido pouco descrita no Brasil, o Sporotrix brasiliense é também a espécie predominante em cães que desenvolvem a esporotricose. A via de infecção canina tem sido sugerida através do ambiente, ou assim como no caso dos humanos ou dos gatos, ou o caso de contato com gatos infectados, seja por meio de mordidas ou arranhões. As lesões cutâneas dos cães tendem a ser menores na esporotricose canina, com predomínio da forma cutânea no caso dos cães. Então a lesão não vai ser tão extensa nem tão evidente quanto é mais comum no caso dos gatos. Mas a esporotricose ela pode não só afetar o caso de nós humanos, o gato, o cachorro, o cavalo, o rato, entre outros animais. Ela também pode afetar animais de mamíferos marinhos. As doenças micóticas são encontradas em mamíferos marinhos em todo o mundo. E mamíferos marinhos em cativeiro parecem particularmente propensos a infecções por fungos. As conchas nasais ou cornetos nasais são estruturas da cavidade interna do nariz e estão localizadas na parede lateral da fossa nasal, assim como está representado aqui nesse esquema, que tem esses cornetos, essas dobrinhas assim do nariz, e isso são as conchas nasais ou cornetos nasais. A principal função dessas conchas é umedecer, aquecer e rotacionar o ar respirado, que auxilia no processo de filtragem. Como os cetáceos, as baleias, os golfinhos,
não tem essas turbinas nasais ou corneto nasal, isso pode permitir que alguns elementos fúngicos, como os propágulos ou os poros, entrem mais facilmente no sistema pulmonar do animal. E a maioria das infecções, no caso desses animais, cetáceos, parece ser secundária ao estresse que o animal está sofrendo, a um comprometimento ambiental ou então uma doença infecciosa simultânea no animal. No caso da esporotricose, ela é uma doença rara, mas ela é grave em golfinhos e já existem relatos dela impactando diversas espécies de golfinhos no mundo. Além desses reservatórios animais do Sporotrix brasiliense, que nós vamos ver no futuro, né, no nosso próximo vídeo daqui dessa série, que é a espécie mais virulenta, com uma maior capacidade patogênica de todo o grupo de Sporotrix, ela é isolada de fontes diretamente do ambiente, mas esse isolamento ambiental é incomum em comparação com os Sporotrix, com outros Sporotrix, como o Sporotrix schenck, que é a espécie mais comum. No caso das outras espécies de Sporotrix, elas são comumente encontradas no solo, em plantas, em detritos lenhosos e até nos talos de milho. O Sporotrix brasiliense ele já chegou a ser isolado de uma amostra de solo retirada de um buraco feito por um tatu canastra na Argentina em 2003. Mas isso é algo difícil de acontecer. Já pensando na questão, é possível transmitir a esporotricose de humano para humano? Essa transmissão da esporotricose de humano com contato de lesão de outro humano nunca foi documentada. E seria algo extremamente improvável de acontecer, porque a carga parasitária de nós humanos é baixa. Carga parasitária é a quantidade de parasitas presente na lesão. Como nós temos muito pouco parasita no local da lesão, é muito difícil que isso aconteça. Os cães também têm uma carga parasitária do fungo na lesão menor, então é menos provável a transmissão do caso do cão. Já o gato tem uma carga parasitária, uma quantidade de levedura na lesão muito alta. E é por isso que é muito fácil do gato transmitir para um outro gato para uma outra pessoa. Como na literatura não existe nenhuma descrição durante todo esse período de conhecimento da doença de transmissão de um humano para outro humano, no caso da transmissão natural da doença, a transmissão da esporotricose é considerada exclusivamente por via ou zoonótica, transmitida dos gatos para os humanos ou outro animal, ou a forma ambiental, adquirida direto do ambiente. Existem muito poucos casos documentados de transmissão de esporotricose de cão para humano, mas um estudo de cães com esporotricose descobriu que o complexo de espécies do Sporotrix schenck poderia ser isolado da cavidade oral e da mucosa conjuntival, confirmando a plausibilidade biológica da transmissão de cão para humano, embora seja algo menos provável dada a menor carga parasitária dos cães. Já pensando na questão do diagnóstico dessa doença, a esporotricose pode ser diagnosticada através de uma correlação de dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais. O diagnóstico laboratorial precoce e acurado da esporotricose é muito importante porque o aspecto clínico das lesões cutâneas do animal pode se parecer muito com várias manifestações dermatológicas de várias doenças diferentes. Como, por exemplo, no caso da micobacteriose, da actinomicose, da leishmaniose tegumentar americana, da blastomicose, da criptococose, que é outro tipo de fungo, no caso da paracocidioidomicose, entre outros tipos de doenças que causam lesões na pele. O diagnóstico da esporotricose baseia-se principalmente em isolar e identificar o Sporotrix, seja por meio de cultura, citopatologia, histopatologia, teste cutâneo da esporotricose, sorologia, imunohistoquímica e outros tipos de técnica. Além disso, exames laboratoriais complementares, como um hemograma e um perfil bioquímico, podem ser solicitados no caso de uma esporotricose na forma sistêmica. Para garantir a viabilidade do fungo, para poder ser coletado, para poder ser feito o diagnóstico, alguns critérios devem ser seguidos, incluindo semear esse material de coleta na qual se passou, por exemplo, o suave na lesão para poder pegar a amostra do fungo
o mais rápido possível nos meios de cultura. Os suaves de transporte eles devem ser no meio Stuart e também preservar biópsias de fragmentos do tecido em uma solução salina estéril, como testes micológicos ou solução de formalina para os exames histológicos. Além disso, deve-se garantir que quanto mais cedo o material biológico for semeado nos meios de cultura, maiores serão as chances de recuperação do micro-organismo. Caso contrário, em alguma eventualidade, a amostra clínica deve ser mantida em torno de 4 graus por um tempo entre 8 a 10 horas até poder ser realmente implantada, né? Poder ser cultivada. Lembrando que aqui quando nós falamos do meio de cultura é que você pega aquele fungo da lesão diretamente com meio suave e aí você faz esse processo de semear aquele fungo numa placa de cultura para que aquele fungo cresça ali. Isso é um meio de padrão ouro de identificação para confirmar que qual é a espécie de Sporotrix que é. Vale destacar que lesões ulcerativas da esporotricose podem imitar o pioderma gangrenoso. Então, a suspeita clínica e o contexto epidemiológico da doença são fundamentais para poder esclarecer esse enigma e estabelecer um diagnóstico mais rápido da doença. O diagnóstico da esporotricose felina, como ela tem uma alta carga parasitária na lesão, ela pode se usar um método simples, rápido e barato, que é um método usando a coração com um corante rápido, como o caso de um panótico, que se tornou algo muito comum em clínicas veterinárias devido à sua praticidade, baixo custo e grande retorno. Esse diagnóstico tem uma sensibilidade de 52% a 95% em gatos, em comparação com o método de cultura, que é um método de padrão ouro. Depende muito do contexto da lesão, do histórico da lesão, do momento na qual foi coletado e também até da capacidade de quem está lendo a lâmina. No entanto, para lesões que são não ulceradas ou com baixa exudação, o tratamento com antifúngicos em altas doses interfere negativamente na sensibilidade desse método, porque se tem a suspeita de que o animal está com esporotricose, o ideal é faça a coleta primeiro, antes de que se faça o tratamento, porque faz a coleta e já inicia o tratamento, porque o tratamento vai interferir na interpretação do resultado. Nos últimos anos, o diagnóstico laboratorial da esporotricose felina começa com o método que é chamado de citologia, né? O que é feito? Você pega a lâmina de vidro e você pega essa lâmina e aperta a lesão, onde você vai pressionar a lesão, daquele gatinho, para que você tenha um print, né, como se fosse uma foto de como é que é aquela lesão naquele momento, igual que essa pessoa que está fazendo. Porém, gente, se você vai fazer isso, jamais faça como a pessoa dessa foto está fazendo, que ela está pegando um gato que ela não sabe se tem esporotricose ou não, sem luva, e fazendo o método. Lembrando que você vai pressionar com uma certa pressão, isso pode ser desconfortável, é desconfortável para o animal, que é doloroso, e ele pode te arranhar, pode te morder, então não faça isso com um animal sem luva. Com um animal sem luva não, você sem luva, né? Outros tipos de técnicas de coloração, aí depois que você faz isso, você vai ter um imprint da lesão, aí você vai levar essa lâmina para ela poder ser corada. Então, lá para corar, você cora com um panótico rápido, com um GRAM, ou ginsa, ou outras técnicas de coloração citopatológica, para a gente ver os tipos de células. E aí, a gente vai levar, depois de corar, no microscópio, e a gente vai conseguir ver na lâmina a presença ou não de estruturas celulares que sejam de fungo ou não, para que possamos fazer o laudo e dizer é levedura, não é levedura. Então, o exame citológico, quando ele é feito, a gente vai ver lá na lâmina as células de Sporotrix, células de levedura. E elas podem ser arredondadas, ovais ou em formas de charuto, e elas são circundadas por um halo transparente. E vale destacar que se você está emitindo laudos, você não pode dar a plena certeza, dependendo de como estiver a lâmina, se é Sporotrix, se é Cryptococcus, se é histoplasmose, que são outros tipos de fungo. Você pode dizer que aquele animal está com levedura na lâmina,
Mas, dependendo da clínica do animal, é claro que vai poder fechar o diagnóstico, que é esporotricose. Porém, é por isso que esse método ele tem que ser associado comumente com outros, que é para confirmar que aquela levedura é esporotrix, ou é o histoplasma, ou é o cryptococcus. Só para vocês compararem aqui, ó, nessas imagens vocês veem leveduras de esporotrix, depois nessa outra vocês têm as leveduras de cryptococcus e nessa outra de histoplasma. Se você só ver a lâmina, principalmente se você não tiver muita familiaridade, você não vai saber distinguir quando é que é uma, quando é que é outra, porque nem sempre elas são tão bonitinhas. Aqui, como tem um formatinho de charuto, no caso da esporotrix, é bem clássico. E aí você vai dizer claramente, isso aí é um esporotrix. Mas às vezes pode estar mais parecido às leveduras, aí fica difícil identificar. E lembrando que a esporotricose tem cura, tem tratamento, e sobre o tratamento da esporotricose, o tempo que isso leva, como isso é feito, como isso acontece, é o tema do nosso próximo vídeo aqui dessa série. Então não deixe de se inscrever. Vejo vocês no nosso próximo vídeo explorando mais sobre o tema do tratamento da esporotricose. E até mais!